Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Vamos relembrar só dois pontos, três pontos, que são importantíssimos e que não podemos esquecer. Nós estudamos a justiça imputada, que é justificação pela fé, a justiça comunicada, que é a justiça transmitida, que é a palavra de Deus, que é o caráter de Cristo, que é a obediência. Para nós podermos receber o caráter de Cristo, poder receber a palavra, nós precisamos obedecer a palavra. Só que nós somos naturalmente desobedientes. Por isso temos que receber a obediência, receber a palavra, receber o caráter. Isso se chama justiça comunicada. Agora, para recebermos essa justiça, nós temos que ser perdoados de todos os pecados do passado. E isso acontece quando somos justificados pela fé. E como isso ocorre? Se nós entendermos que nossa única esperança é salvação do pecado, é o sacrifício de Cristo, e aceitamos esse sacrifício, e o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, não Salvador do mundo, Salvador pessoal. E eu acredito nas promessas de Deus, de que Ele tem poder para me transformar a imagem e semelhança de Deus, para me santificar, para me comunicar seu caráter e ser transformado à imagem e semelhança de Cristo, então sou justificado pela fé. O que significa isso? Que todos os pecados passados foram perdoados, foram colocados nas profundezas do mar, e o Senhor não se lembra mais deles. E Ele nos cobre agora com a sua justiça. Somos considerados como pessoas justas. Nos trata como filhos. E como filhos, cuida de nós. E nos dá tudo o que precisamos, não para, somente para esse mundo, mas para a vida eterna também. Então agora começa a comunicar por meio da palavra o seu caráter, adequando-nos para as mansões celestiais, mansões eternas. Então, a justiça pela fé, a justificação pela fé, é nosso título ao céu. A justiça comunicada é nossa adequação para o céu. Nós estamos sendo preparados aqui para habitar entre seres santos, porque com a mente que nós temos aqui, com essa mente vamos para o céu. Só que não pode ir essa mente corrupta, essa mente tem que ser purificada. E isso que nós estudamos através da justiça comunicada. Então, o tema de ontem foi sobre perfeição em Cristo. Como poderíamos resumir em uma única palavra o que significa ser perfeito? Quem poderia responder a essa pergunta? Seria obedecer de acordo com a luz que nós recebemos. Pronto, só isso. Obediência perfeita a toda a palavra de Deus. Isso é ser perfeito. A luz que você recebeu, se você vive essa luz, você é perfeito. Quando a pessoa caminha de acordo com essa luz, o Senhor lhe concede mais luz. E esse crescimento constante é o que se chama de santificação, que é o tema que vamos estudar agora. Então, observem aqui. No livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 31, diz: E ser-me-eis homens santos, portanto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Qual era o costume dos povos na época? Eles não se importavam se encontravam um animal morto ou vivo, simplesmente, se estava vivo, matavam, se estava morto no campo, o assavam e comiam a carne. Mas o Senhor diz: e sereis homens santos, quer dizer, não sereis como são os demais, não tereis as práticas dos demais. Portanto, com respeito a esse ponto, não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis.
Depois ele diz o seguinte, em Levíticos 11, versículos 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrastra sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Qual era a prática da época? Eles não se importavam. Como aqui, muitas pessoas moram no campo, comem cobras, comem lagarto, comem isso, comem aquilo. E o Senhor proibiu, em Levíticos, ele dá uma lista aos animais imundos, que não deviam ser comidos. E como assim, traduzindo ao tempo moderno, das práticas do mundo de hoje, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhuma carne de porco. Poderiam falar assim. Porque eu sou o Senhor que os fiz subir da terra do Egito, quer dizer, os tirei do mundo, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, práticas do mundo são do mundo. Quando o Senhor nos tira do mundo, nos separa das práticas. E aí que a palavra de Deus está sendo comunicada. Em Levítico 19, versículo 2, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: Santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Separados das práticas, costumes, hábitos do mundo. Levítico 20, versículo 2, também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Verso 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu, Senhor, que vos santifica. Bom, o que está dizendo? Quais eram as práticas do mundo de então? Eram idólatras, sacrificavam seus filhos aos deuses, e o Senhor, quando tirou o povo de Israel desse mundo de pecado, de ignorância, sem conhecimento, agora começa a separá-lo das práticas, dos hábitos e costumes. E assim que eles não poderiam dar um filho a nenhum dos deuses, neste caso cita Moloque, porque certamente não herdaria o reino eterno. Então, santificar-se significa separar-se das práticas, hábitos e costumes do mundo. Então, nós temos que pensar hoje, trazer isso todos aos nossos tempos, quais são as práticas deste mundo. E disso que o Senhor nos quer separar. Isaías 52, 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toquei coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. Todo o ministério precisa ser separado das práticas, costumes, hábitos do mundo, para ser um povo santo. Êxodo 19, versículos 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal ao serviço do Senhor, para não somente interceder e ser um mediador aqui na terra para com Deus de todo esse mundo, mas nós temos que ensinar esse mundo. Por isso diz, e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, quais são as práticas desse mundo das quais precisamos separar-nos?
Tem muitos, em todas as áreas da vida, tem a ver com o que a pessoa vê, com o que a pessoa ouve, nos hábitos que as pessoas têm, tanto alimentares, o que eles comem, o que eles bebem. Por quê? Porque nós temos um corpo que é físico, e esse corpo, sendo físico, funciona de acordo com leis estabelecidas pelo Senhor. Não funciona de qualquer maneira. Precisa um combustível adequado, como vimos na primeira reunião, precisa de líquido, água, é isso que ele precisa de luz solar, precisa de ar puro, precisa de repouso, descanso, precisa de trabalho físico, trabalho mental. Ele foi criado com propósito, amar a Deus, obedecer a Deus e amar ao próximo, servir ao próximo. Essas não são práticas do mundo. Então, para separar-nos, nós temos que colocar nossa vida física em harmonia com a palavra de Deus, porque o físico afeta o mental, o espiritual, o psicossocial. Então, se eu não cuido da parte física, eu estou negligenciando, consequentemente, a parte espiritual. Estou negligenciando a saúde mental. E com isso estou negligenciando minha função como reino sacerdotal de Deus e povo santo, separado da prática do mundo. E não posso ser um exemplo para este mundo que está a caminho da perdição. Em Levítico 20, versículos 25 e 26, fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, as apartei, para tê-las por imundas, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos, para serdes meus. Separados em tudo, nas festas, nas bebidas, em tudo, tudo, porque o diabo é muito. Não vou falar a palavra inteligente, porque não é inteligente, mas ele realmente é astucioso. Ele sabe que você pode se abster da carne de porco, mas o que que ele faz? Aí fabrica uma salsicha de frango, que é avermelhada, não é branca como a carne branca. E o que que colocam para dar essa cor vermelha? Eu sei porque eu estive até na fábrica. Ele coloca sangue. Só que não o sangue que retiram direto do animal. Eles juntam o sangue que vem de porco, sangue bovino, sangue de todos os animais. E preparam um produto que se chama miglo. O miglo é sangue que colocam uma série de químicos para estabilizar, para tirar o odor, para o sabor, etc., de maneira que funciona como corante natural. Assim é chamado, corante natural. E adicionam a salsicha de frango, a salsicha, enfim. E a pessoa come, não é salsicha de frango. Sim, mas tem sangue de animais imundos. O porco está aí no meio. Ele não faz distinção de sangue com sangue, misturam tudo, entra o processo e aí colocam como corante. Vocês percebem que o diabo pensa e pensa e pensa, e por isso que nós temos que pensar muito mais do que ele, mas não precisamos ficar aí, simplesmente seguir a orientação de Deus. Se seguirmos a orientação de Deus, Deus nos está separando da prática do mundo. Esdras, capítulo 10, versículos 10 a 11. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casaste com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. Sabe, irmãos, isto é muito sério, porque todo o pecado de Salomão
foram causados por se relacionar com mulheres idólatras. E o que aconteceu com Salomão? Ele acabou se tornando idólatra. E o pior de tudo, o Espírito de Profecia fala, a Bíblia não fala. Ele tinha tantas mulheres que acabou assimilando o comportamento das mulheres. E diz o Espírito de Profecia que ele ficou afeminado. Olha, é muito certo, então, por isso que a gente não pode, em hipótese nenhuma, eh, se afastar das orientações de Deus, porque senão você corre um perigo bastante sério. Eu estava pensando, se nós temos, por exemplo, orientações claras, no capítulo 6 de 2 Coríntios, do versículo 11 em diante, aqui, observem, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, não se associe com o ímpio, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E no capítulo 7, verso 1 diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia, da carne, do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E muitas vezes você pensa assim, não, mas ele é uma boa pessoa. Irmãos, é uma boa pessoa, mas é um desobediente e rebelde, não aceita a soberania do Senhor Jesus Cristo. E o que ele faz? Vai ensinar aos filhos a ser desobediente e assim por diante. Isso seja homem, seja mulher. Então, essa separação tem que ser em todos os aspectos da vida, para o nosso próprio bem. Por isso que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16, antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que fala mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Para que isso aconteça, temos que antes santificar o Senhor Deus em vossos corações. E aí o resto é consequência. Separar a Deus em nosso coração de tudo que venha a contaminar o coração. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 2 a 3. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Deus não existe nenhum outro conceito a respeito de o que tem que ser uma pessoa que recebe o Senhor Jesus Cristo. Tem que ser santo, tem que se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Efésios 1, versículos 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis
diante dele en amor. Santos irrepreensíveis. Práticas normais do mundo. E aí que tem que tomar cuidado. Por isso que é importante ler o Espírito Profecia, porque dá detalhes práticos, sabe? Quando fala do teatro, fala da promessa em Isaías, quando pergunta no capítulo 33, você pode ler. Quem habitará com as labaredas eternas? Quem habitará com o fogo consumidor? Está a pergunta. Perguntaram para Isaías. Em outras palavras, quem habitará com Deus? E ele responde. E sintetiza em 6 pontos a resposta. Primeiro fala o que pratica a justiça, que nós estudamos, que precisamos não somente buscar, conhecer a justiça, mas precisamos receber a justiça e precisamos praticar a justiça e depois ensinar a justiça. E assim estamos recebendo a justiça comunicada. Então, quem habitará com Deus? O que pratica a justiça. Primeiro ponto, quem pratica a palavra de Deus. Segundo, fala o que é reto. Quer dizer, fala a verdade, somente a verdade. O que ele pensa, fala. Não pensa uma coisa e fala outra. O que ele pensa, fala. Terceiro, o terceiro que não tira vantagem das necessidades alheias. Não se aproveita a necessidade do próximo para obter benefícios. E o seguinte diz, não se deixa subornar com nada. Ele vive a palavra de Deus em boas e más condições. E o quinto e sexto ponto diz aquele que fecha os olhos para não ver o mal e tapa os seus ouvidos para não ouvir de sangue ou de homicídios, diz a outra Bíblia. Então, esse habitará com Deus. E o fechar os olhos e tapar os ouvidos é o que explica muito claramente o Espírito de Profecia, a questão do teatro. Só que o teatro se transformou em cinema e o cinema se transformou em televisão, em Netflix e não sei quantos outros meios para você receber informações do mundo, práticas do mundo. E nós somos transformados pela contemplação. Se você assiste telenovelas, por exemplo, o que tem as telenovelas? Tem mentira, tem traição, engano, enfim, todas as formas de males possíveis. E você vendo isso, a mente se vai acostumando, acostumando, acostumando com isso, e depois não acha errado. O que aconteceu com Abraão? Por que Abraão recebeu a Agar como mulher? Ele sabia que não podia fazer isso, sabia que era pecado. Mas 10 anos em Canaã, vendo as práticas dos cananeus, ele se familiarizou com isso e não achou que fosse errado quando Sara lhe propõe ter o filho por meio de Agar. Isso está escrito no Espírito de Profecia em detalhes. Abraão pecou. Só que na sua misericórdia, Deus o chama logo em seguida e lhe diz, Abraão, anda comigo e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí Abraão já entendeu e daí para frente corrigiu o seu caminho. Entende? Então, nós temos que, não podemos associar-nos às práticas do mundo. São, parecem bem um televisor, etc. e tal, e a pessoa, sem perceber, entra nos jornais, e o que vê nos jornais? No YouTube, por exemplo, eu já percebi porque, infelizmente, quando você entra para colocar qualquer coisa ou buscar alguma coisa que lhe interesse, aparece um monte de coisa ali. O que todo o YouTube, eu observo o seguinte: eles estão colocando na mente das pessoas o terror. Vão, sabe, ver bombas aqui, bombas ali, terremoto aqui, terremoto lá. Essa não tem que ser nossa preocupação. Você pode ver quantas pessoas estão acompanhando o desastre e começam a ver em detalhes a água subindo, a água descendo, pessoas fugindo. E as próprias figuras que eles colocam de rostos assim, desesperados, isso vai entrando na mente e vai gravando. Isso é inevitável, é físico, isso
neurológico, assim funciona o cérebro. Você vai vendo e vai guardando, vai guardando. E daí você começa a participar do medo do mundo sem necessidade. Por isso o Senhor diz: separe-se, separe-se em tudo. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E essa verdade é repetida do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 18, o que já falamos. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Quer dizer, o Senhor não recomenda casamentos, nem porque a pessoa não se está estudando a Bíblia. Eu conheço um caso, foi uma menina muito consagrada na igreja, começou a namorar com uma pessoa de fora. Já, os anciãos advertiram, olha, toma cuidado, porque não é a vontade de Deus, etc. Não, se ele tem um coração muito aberto à palavra de Deus, está estudando a Bíblia comigo, né? Toma cuidado, etc, etc. Não, não, se ele é uma pessoa que eu creio que se vai batizar, tá bom? Continuaram namorando, noivaram. Antes do casamento, ela sempre ia falando. Ele se batizou. Casaram. Nunca mais foi na igreja. Ele queria casar com a menina e fez o sacrifício de estudar a Bíblia, fez o sacrifício de se batizar, fez o sacrifício de frequentar uns 3, 4 sábados e pronto, acabou. Sabe, o ser humano que não tem a Cristo no coração, você não pode confiar. Ela não continuou casada, porque afinal se separaram. Se a pessoa continua casada, tem que começar a se adaptar às práticas do marido ou da esposa, que tem que ir a visitar um familiar, que dia? Sábado, porque vai ter o aniversário do pai, o pai está com 80 anos, quase 90 anos, como não vai estar presente no aniversário? Que dia é? Sábado. Aí tem que, enfim, e acaba participando de todas as coisas do mundo. É impossível se separar. E o outro, o marido ou esposa, para não ter problema dentro de casa, acaba acompanhando. E assim começa a transgredir o sábado, a transgredir muitos mandamentos. Participar na roda de escarnecedores, reuniões familiares, que se contam piada, que, enfim, conversas que são mundanas. E a pessoa vai participando, e a mente se vai acostumando. Por isso diz, e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. E que concórdia entre Cristo e Belial? Nenhuma. O que parte tem o fiel com o infiel? O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus. Olha, eu conheço muitíssimos casos. E a mãe tentando educar o filho, os filhos, neste caso são dois filhos, um menino e uma menina, no caminho de Deus em todos os aspectos. Ela em casa tem alimentação vegetariana. Já falou ao marido, eu não vou cozinhar carne porque isso, por isso, por isso, por isso, por isso. O marido, muito boa gente, falou, não, tudo bem, tá bom. Mas você não vai pedir que eu não coma carne, eu vou comer carne lá fora. Então, aí o pai sai a passear com os filhos domingo e almoça em um restaurante. E os três comem carne. E ele tenta ensinando os filhos desde pequeno qual o regime escolhido pelo Criador. Vocês percebem que os problemas vão se carregando o resto da vida. Por quê? Porque não atenderam a palavra de Deus.
Por isso, João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Somos separados práticas desse mundo, dos costumes, hábitos, por meio da palavra de Deus. Romanos 6, versículo 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, quer dizer, para servirem à palavra de Deus em obediência para santificação. Verso 22. Mas agora, observem, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, para alcançarmos a vida eterna, nós temos que ser santificados, separados de tudo o que diz respeito a esse mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Com que propósito adquirido? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como podemos anunciar as virtudes de Cristo a esse mundo? Nós temos que ser cartas vivas, lidas por todos. Tem que ver em nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, na nossa pessoa. Não existe outra forma de levar o Evangelho a não ser separados deste mundo. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vejam que responsabilidade. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29 e 30. Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. A sabedoria vem de Deus. A justiça, como a palavra, a obediência, o caráter. Santificação, que essa palavra, pela obediência, nos separa do mundo e nos restaura, e redenção. A restauração do nosso ser vem por esse processo. Por isso temos que ser santificados. 2 Coríntios 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Sabe, irmãos, irmãs, eu sempre penso assim, é bom ser adventista. São pessoas muito boas, eu que viajo muito, ando muito daqui para lá. Você entra, chega na cidade, as pessoas te recebem como se fosse da família. O mais engraçado foi numa cidade que eu estive, foram me buscar e à noite tinham preparado um jantar. Eu falei, querido irmão, agradeço muito, mas eu não janto à noite. Eu como só frutas, e tinha um super jantar. Só fruta mesmo, só fruta. Pode ser? Ah, sim, tem fruta bastante. Bom, e aí fizeram umas torradas e tinha um patê de azeitonas, eu comi isso, concluí o jantar, e a dona de casa me disse, irmão, deixa-te mostrar a casa. Este vai ser seu quarto, aqui está o banheiro, aí vamos descer, que era um sobrado, vamos descer, e a cozinha está aqui, me mostrou o fogão, é só ligar aqui, pronto, aperta esse botãozinho, etc. A geladeira, abriu a geladeira, olha, aqui tem isso, tem isso, tem isso. Eu fiquei pensando que eu vou comer o que ele servir, né? Então me mostrou tudo que tinha, aí me mostrou isso, aqui estão as frutas, aqui tal. E eu estava esperando o que vinha. Aí me disse, olha, na verdade,
você vai tomar aqui o café da manhã, o de jejum, e o lanche. Na casa da vizinha, você vai almoçar, que também é da igreja. Aí ela vai preparar uma alimentação vegetariana, não se preocupe por isso, etc. Essas são as chaves. Amanhã cedo nós vamos viajar, tá bom? E me passou a chave, me passou também a senha da internet. A questão é que eu fiquei sozinho nessa casa, desde o início da semana da oração até o fim da semana da oração. Ai, 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 eu falei, que coisa, esse mundo tem essa surpresa, né? Quem faz isso no mundo que estamos vivendo hoje? Só alguém que, só na família de Deus mesmo, não tem outro lugar. Você confia em uma pessoa que não conhece, tá? Chega na sua casa nesse dia, você recolhe na rodoviária, mas nunca viu essa pessoa, só sabe que essa pessoa tem um nome tal, tal, pronto, leva a sua casa, entrega a chave e vai embora. É, esse é o povo de Deus. Muito bom fazer parte do povo de Deus. É, é uma família. Eu creio que é assim mesmo, porque eu tenho desfrutado dessa experiência durante 21 anos. Já fiz mais de 350 semanas de oração. Então, já dormi em mais de 350 casas diferentes. Nenhuma delas é diferente em todos os cuidados, atendimentos, sabe? E te tratam como se alguém da família e é muito bom, mas esse não pode ser nosso alvo, não pode ser nosso destino. Nosso destino é o céu. A família de Deus é muito boa, mas meu destino não é a igreja, é o céu. E isso que Paulo deixa claramente quando diz que não combatendo como dando golpes no ar, sabe? Não corro sem direção. Paulo tinha uma meta, porque a meta dele era o céu. E essa tem que ser nossa meta. Primeiro Tessalonicenses 4, versículos 3 e 5. Porque, 3 a 5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, seu corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí está o grande ponto de separação. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. E aí entram vários aspectos, irmãos. Muitos, tem, o Espírito de Profecia fala muito da questão da masturbação. E o povo de Deus tem que se cuidar disso. Sabe, tem muitas pessoas que têm esse problema. Tem que se separar com o poder de Deus. E não somente isso, da pornografia. Eu já encontrei irmãos que são viciados em pornografia e têm a esperança de ir para o céu com a pornografia. Não podem. Tem que ser santificado aqui na terra, tem que se separar. Aqui fala a prostituição, mas a pessoa está a, fazendo práticas que não são próprias para um cristão, sabe? Porque Deus chamou para ser santo, separado. Primeiro Pedro, capítulo 1, verso 2. Eleito segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós temos que anunciar o sacrifício de Cristo ao mundo inteiro. Graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz têm que ser multiplicadas para nós podermos ser uma bênção para o mundo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. De que maneira? Em santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançardes a glória, o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo. Mas para atingirmos esse alvo, Deus nos exige
que nos separemos das práticas, costumes, hábitos do mundo. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso destino eterno depende de se aceitarmos separar-nos desse mundo. Se nós continuarmos ligados ao mundo, dentro da igreja, perderemos a salvação. Porque o Senhor assim o disse. Romanos 6, versículos 12 a 14. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O pecado não tem parte conosco, temos de separar-nos. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. E para separar-nos do pecado está o poder de Deus. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça é o poder, que é o que nós vamos estudar amanhã, a maravilhosa graça de Deus, é o poder que nos permite separar-nos do pecado. É um poder transformador. Verso 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, quando podemos servir a Deus? Quando libertados do pecado. Tendes o vosso fruto para a santificação. E, por fim, a vida eterna. Você confirma, uma palavra de Deus confirma a outra. Porque, como diz o texto anterior, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando diz, feitos servos, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, o resultado. Esse é o fruto final. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. De que maneira? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer dizer, o Senhor não somente nos justifica pela fé, mas também nos comunica a sua justiça, para que possamos receber o caráter de Cristo. E aqui diz, fé pela qual eu vivo, dia 13 de abril. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça é santidade, semelhança com Deus. E Deus é amor. É conformidade com a lei de Deus, pois todos os teus mandamentos são justiça. E o cumprimento da lei é o amor. Justiça é amor, e o amor é a luz e a vida de Deus. A justiça de Deus acha-se concretizada em Cristo. Recebemos a justiça recebendo a Ele. Cristo, o grande depositário da justificadora justiça e da graça santificante. Todos a Ele podem ir e receber sua plenitude, a vida de Cristo completa. Esse texto eu acho maravilhoso, ¿no? Explica todos os conceitos bíblicos que se leem, se releem, mas muitas vezes não se entendem. Mensagem aos jovens, página 35. A justiça interior é demonstrada pela exterior, que não só por dentro, aparece por fora. Quem é justo interiormente não é insensível nem indiferente, mas dia a dia cresce na imagem de Cristo, indo de força em força. O que está sendo santificado pela verdade exercerá domínio próprio, temperança, e seguirá os passos de Cristo, até que a graça se una à glória. A justiça pela qual somos justificados é imputada. A justiça pela qual somos santificados é transmitida. Essa é a justiça comunicada que estudamos anteontem. A primeira é nosso título para o céu. A segunda, nossa adequação para ele. Então, a justiça interior é demonstrada pelo exterior. Normalmente se fala, a mulher é a mais que aparece em cena aí.
Se fala da questão dos adornos, brincos, o batom, pintura nas unhas, etc e tal. Tá bom. Quando a pessoa faz isso por fora, o que está por dentro? Porque o importante é entender isso. O que está por fora exterioriza o que está por dentro. O problema não está no batom, não está no brinco, não está no esmalte, e etc, etc, etc. O que está por dentro ou por trás de tudo isso? O desejo de chamar a atenção para si, a vaidade. O problema não está no batom, não está no esmalte, não está, enfim, nos adorninhos por aqui e por ali, mas está em que a pessoa tem uma deficiência de caráter, um mau traço de caráter, que é a vaidade. Então, quando vem a transformação pela palavra de Deus, aí a pessoa começa a mudar exteriormente. E aí você vai cuidar das saias curtas. A mulher sofre muito com isso aí. Você vai cuidar com as saias curtas, vai colocar uma roupa que não chame a atenção para si. E hoje o homem entrou na mesma história, calça apertada e... Então, é essa forma aí para o céu, gente, nós temos que nos separar, sabe? Ser separados, práticas, costumes, hábitos do mundo. E aí que começa a mudar nosso exterior. Mas não adianta mudar o exterior para parecer um adventista certinho. Isso não resolve nada. Tem que mudar o interior para que aconteça a mudança exterior. Então, nós temos que entender que para ir para o céu, nós temos que ser santos. O que diz o desejado de todas as nações? Diz, não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Não é suficiente falar, Senhor, perdoa meus pecados, tal, assim, no coletivo. Não, não é não. Tem que haver arrependimento, tem que haver confissão a Deus, arrependimento, sair no poder de Deus, abandonar, para receber perdão. Por isso dizem, não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta, santidade e integridade para com Deus, e inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu, não os princípios da terra. Fundamento da Educação Cristã, página 429. Todo o plano da redenção é expresso nestas preciosas palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo sofreu realmente o castigo pelos pecados do mundo. Para, com que propósito? Que sua justiça pudesse ser imputada, justificação pela fé, aos pecadores. E por meio de arrependimento e fé, pudesse tornar-se semelhante a ele em santidade de caráter. Como Abraão recebeu uma promessa que teria um filho já idoso, mas Abraão aceitou a promessa e creu no poder de Deus que ele teria esse filho e que seria pai de muitas nações. Então, Abraão começou a agir em conformidade com essa crença. Quando Deus pede para sacrificar o filho, ele foi e o levou, crendo que Deus ia cumprir a promessa. Como? Não sabia. Deus tinha poder até ressuscitar o filho, mas cumpriria a promessa. Quando Deus nos promete que nós podemos ter um caráter semelhante a Ele aqui na Terra e viver esse caráter aqui na Terra e não ser dominado pelo pecado, eu creio isso, então eu sou justificado pela fé e então recebo a justiça que é o caráter de Cristo. Veja que isso é o grande conflito, página 214, versão condensada. O Senhor repreende a Satanás. Ao acusador de seu povo, ele declara: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Somos nós, hein?
Cristo vestirá seus fiéis com sua própria justiça, seu próprio caráter, para que os possa apresentar a seu Pai como igreja gloriosa, sem Ok. mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas apresentá-la só na vinda de Cristo, produzir essa transformação? Não, essa transformação é progressiva ao longo da vida. Assim se realizará o cumprimento total da promessa no novo concerto. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá. Dos pecados de Judá, mas não se acharão. Um povo que não tem mais pecado, não é mais dominado pela natureza carnal, mas agora é dominado pelo Espírito Santo. Será que os restantes de Sião, os remanescentes, e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Lindo, né? Reafirmamento e seus resultados. Página 5. Unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Somente o Evangelho nos pode livrar da contaminação do pecado. Deve ele exercer o arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu, e fé em Cristo, seu sacrifício expiatório. Obtém, assim, remissão dos pecados dantes cometidos. Sabe, a palavra remissão, o Espírito de Profecia diz que é abandono, abandono dos pecados dantes cometidos. E se torna participante da natureza divina, a mesma natureza de Cristo. No novo nascimento, o coração é posto em harmonia com Deus, ao colocar-se em conformidade com sua lei. Quando essa poderosa transformação se efetua no pecador, passou ele da morte para a vida, do pecado para a santidade, da transgressão e rebelião para a obediência e lealdade. É um processo maravilhoso. Se a gente fica admirado quando olha o firmamento cheio de estrelas, no poder de Deus, quando você lê na Bíblia a ressurreição de Lázaro, já cheirando mal, como falava a irmã, 4 dias na sepultura, ou 3 dias que esteve, agora você pensa num ser humano transformado à imagem e semelhança de Cristo, o poder de Deus é muitíssimo grande. A fé pelo qual eu vivo, 15 de janeiro, quereríeis vos ser assimilados à imagem divina? Claro, eu quero. Quereríeis beber da água que Cristo vos dará, a qual será em vós uma fonte que salte para a vida eterna? Claro. Quereríeis dar fruto para a glória de Deus? Eu quero. Quereríeis refrigerar a outro? Com certeza. Então, em fome de espírito, pelo pão da vida, a palavra de Deus, examinai essas escrituras e vivei por toda a palavra que sai da boca de Deus. A santificação e justiça de vossa vida será resultado da fé na palavra de Deus. A fé é a confiança e então pratico. Eu confio em Deus, então pratico aquilo que leva à obediência a seus mandamentos. Seja a palavra de Deus para vós, a voz divina, a instruir-vos, a dizer-vos: este é o caminho, andai nele. É claro, a palavra de Deus é clara, simples. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Assim somos purificados. Para o amor fraternal, esse é o resultado. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, quer dizer, são regenerados, não é semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra em que entre vós foi evangelizada. Com a palavra eterna, a palavra recebida, recebida pela pessoa, recebida na minha mente,
minha vida se torna eterna. E assim somos salvos. Então, o que é santificação? Atos dos Apóstolos, página 565. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Não somos ainda perfeitos. Por quê? Porque é um processo contínuo ao longo da vida. Mas é nosso privilégio desvencilharmos-nos dos obstáculos do eu e do pecado e prosseguir para a perfeição. Grandes possibilidades, altas e santas conquistas são colocadas ao alcance de todos. A razão por que muitos nesta época não fazem maiores progressos na vida religiosa é interpretarem a vontade divina como sendo apenas o que eles gostariam de fazer. Presumem de estar em conformidade com a vontade de Deus, quando na verdade estão seguindo seus próprios desejos. Esse não tem conflito com o eu. Quando a pessoa acredita que para ir para o céu, estar na igreja aos sábados, alguns já vão um pouquinho mais longe, também nas quartas e domingo. Estudar a lição da escola sabatina, devolver o dízimo, fazer ano bíblico, tudo isso é necessário e é bom, mas isso não garante a entrar no céu. Sabe? Isso tem um peso maior que de condenação que de salvação, porque se eu estou estudando, lendo, conhecendo a vontade de Deus e não pratico, e não sou uma bênção para esse mundo, afinal, não serviu de nada toda essa rotina religiosa. Eu sempre digo na igreja, irmãos, não adianta a gente entrar numa rotina. Fecha os olhos porque vamos orar, canta porque vamos cantar, ajoelha porque, etc. Aí você vai pregar no sábado, você prega na sexta. Essa rotina religiosa, sem ser interiorizada na vida, não é salvação. Salvação é o fruto do Espírito, que é resultado de uma vida consagrada ao serviço de Deus, em obediência a Deus, a toda a palavra de Deus. Tenho que me alimentar, tenho que viver aquilo em todos os aspectos. Veja o que diz a meditação Maranata, o Senhor vem, do dia 22 de março. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, o Senhor Jesus, para que eles também sejam santificados na verdade. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E aqui, aí citou 1 Pedro 1:22. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Aqui cita 2 Coríntios 7:1. E aqui vem um comentário inspirado por Deus e escrito por Ellen White. Aí está a santificação bíblica. Não é apenas uma simples exibição ou obra exterior. É a santificação recebida por intermédio da verdade. É a verdade recebida no coração e praticamente vivida. E por último, na minha consagração, hoje, página 234, veja o que diz aqui. Perfeito, perfeição é coração não dividido. Se lembra? Nós estudamos ontem. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo 19:7. Mediante a obediência, vem a santificação do corpo, alma e espírito. Essa santificação é um processo progressivo de uma subida de um nível de perfeição para outro. Então, esta santificação é um processo progressivo e uma subida, quer dizer, sempre ascendente, de um nível de perfeição para outro. E nós vimos que perfeição é ser obediente à luz que recebida, que chegou ao nosso alcance. Tem um texto que diz o seguinte:
Quando a luz chega na igreja, se eu sei que essa luz não é do que eu gostaria de ouvir, e esse dia fico do lado de fora, ou simplesmente já sei o que vão falar, não vou, é o que acontece muito em semanas de oração sobre saúde, tá? Muita gente não vai porque não quer ouvir, não quer enfrentar o problema da reforma, e que tem que ser feita, se quisermos receber o Espírito Santo. Essa pessoa é tão responsável pela palavra que atingiu a igreja, como se tivesse ouvido e rejeitado. Essa é a condição daquele que se omite de ouvir a palavra de Deus. Isso eu acho muito sério, porque é melhor enfrentar a verdade e clamar a Deus para aceitar essa verdade e introduzi-la na vida, que esse é o único caminho que nos leva para o céu. Mas se eu não quero ouvir porque vou ser responsável, não, está enganado. A pessoa é responsável. Se a verdade chegou na igreja e ele não ouviu, ficou em casa quando poderia ter assistido e ouvido, é tão responsável como se a tivesse ouvido e rejeitado. Está escrito. Então, que Deus nos abençoe para sermos submissos e aceitar a revelação de Deus como sendo santa, justa e boa. Que o Senhor abençoe a todos, tenham um feliz dia e o Senhor os guarde desse mundo perverso que estamos vivendo. Amém?